Você já parou para pensar em quanto tempo do seu dia é gasto diante de uma tela? Talvez você ache que não é tanto assim, mas experimente olhar o relatório de uso do seu celular. As horas que somam podem ser assustadoras. É como se uma parte da nossa vida tivesse sido sugada para dentro de pequenas luzes que carregamos no bolso. O que antes era apenas uma ferramenta de trabalho ou entretenimento virou praticamente um ambiente em que vivemos. Estamos conectados o tempo todo, estudando, trabalhando, conversando, consumindo informação, comprando, nos distraindo. Tudo mediado por telas. Mas será que esse estilo de vida não tem um preço? A verdade é que tem, e o custo muitas vezes é mais alto do que imaginamos. O uso excessivo de telas afeta diretamente a nossa mente. Aos poucos, vamos ficando com a atenção fragmentada. A cada notificação, nosso cérebro recebe uma descarga rápida de dopamina, como se fosse uma pequena recompensa. E, sem perceber, entramos num ciclo de checar, atualizar e rolar infinitamente. Esse hábito nos rouba a capacidade de concentração profunda, nos torna mais ansiosos e menos tolerantes ao silêncio e ao tédio. E aqui está um gancho importante. Você já percebeu como é difícil simplesmente ficar sem fazer nada? Esse vazio, que poderia ser usado para reflexão ou criatividade, hoje é imediatamente preenchido por uma tela. E é justamente nesse ponto que começamos a perder algo essencial: a conexão com nós mesmos. Outro efeito comum é o chamado doom scrolling, aquele hábito de rolar notícias sem parar, especialmente negativas. Parece inofensivo, mas é como alimentar o cérebro com uma dieta constante de estresse. O resultado? Mais ansiedade, noites mal dormidas, sensação de desesperança. Ficamos informados, mas ao mesmo tempo cada vez mais exaustos e impotentes. E falando em sono, esse talvez seja um dos prejuízos mais claros. Quem nunca se pegou dizendo só mais um vídeo antes de dormir? O problema é que a luz e o conteúdo estimulante atrasam o sono, reduzem sua qualidade e prejudicam o descanso verdadeiro. O corpo até deita, mas a mente continua ligada. Com o tempo, essa privação afeta o humor, a memória e até a saúde física. E não são só a mente e o sono que sofrem. Nossos olhos também dão sinais de cansaço, olhos secos, visão turva, dores de cabeça frequentes. O chamado cansaço visual digital. Durante a pandemia, esse problema cresceu muito, porque crianças e adultos passaram ainda mais tempo conectados. Pausas, a regra do 20-20-20, olhar para longe. Tudo isso ajuda, mas não resolve o essencial, a necessidade de equilibrar o tempo de exposição. E quando falamos em crianças, o alerta é ainda mais sério. O desenvolvimento saudável precisa de movimento, de brincadeiras reais, de interação olho no olho. Horas excessivas, em frente a telas, podem atrasar a linguagem, prejudicar a autorregulação emocional e até aumentar os riscos de miopia. Para os pequenos, menos tela é mais desenvolvimento. Mas os adultos não estão imunes. O corpo cobra caro pelo tempo excessivo sentado, muitas vezes em posturas ruins. A vida sedentária aumenta riscos de doenças cardiovasculares, diabetes e dores crônicas. Não adianta apenas praticar exercícios algumas vezes por semana, se o resto do tempo passamos parados diante de uma tela. Nosso corpo precisa de movimento ao longo do dia. E no meio disso tudo, há também o impacto invisível, a comparação social. Nas redes, consumimos versões editadas da vida dos outros, e isso pode distorcer nossa percepção. Achamos que todos são mais felizes, mais produtivos, mais bem-sucedidos. Essa sensação mina a autoestima e alimenta sentimentos de inadequação. Mas aqui entra um ponto de reflexão. Se as telas fazem parte da vida moderna, como podemos encontrar equilíbrio? A resposta não é fugir da tecnologia, mas sim criar um uso consciente.
Estabelecer limites, separar momentos sem telas, priorizar o sono, resgatar atividades fora do digital. Pequenas mudanças podem ter um impacto profundo na forma como nos sentimos. Pense bem. Quando foi a última vez que você viveu um momento inteiro sem se preocupar em registrar ou compartilhar? Quando foi a última vez que ficou em silêncio, apenas presente, sem uma tela mediando? Esses instantes, por menores que sejam, têm poder de restaurar nossa energia mental e emocional. Então, fica o convite. Olhe para o seu tempo de tela. Repare em como ele molda seu dia, sua energia e seus relacionamentos. Se perceber que já passou do ponto, não encare isso com culpa, mas como um sinal de que é hora de mudar. O equilíbrio não está em excluir as telas da vida, mas em impedir que elas se tornem a nossa vida inteira. Cuidar da sua saúde mental também passa por isso. Por criar espaços de presença, de descanso real, de conexão humana que vai além de um like ou de um emoji. E lembre-se, pedir ajuda não é fraqueza. Se você sente que o uso das telas já está impactando seu sono, sua autoestima ou suas relações, buscar apoio psicológico pode ser o primeiro passo para retomar o equilíbrio. As telas podem iluminar o mundo, mas não podem iluminar sua essência. Só você pode escolher quando desligar, e essa escolha pode transformar sua vida.